Olá, 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 olá! Estamos aqui, nosso ao vivo. Olá, 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 todo mundo! Como vai? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana aqui com o Wilton do Pardiário. Ele já está chegando. Olá, Oi, Wilton, cheguei, cheguei. tudo bem? Tudo jóia, Didi? Legal, muito bom ter você aqui. Agradeço muito o E convite. É sempre um prazer falar com você. com você também. E, nossa, tem tanta gente querendo saber sobre jejum. E quem é que é o cara que mais sabe sobre jejum? O Wilton, claro. Eu tô louco, tô lisonjeado. Então, Wilton, eu queria que você começasse contando a sua experiência com jejuns longos. Você já fez alguns, né? Já fiz alguns. Eu comecei a pensar mesmo em jejum longo tem mais ou menos em 2017. Eu tentei fazer um jejum de 5 dias, né, e acabei não conseguindo. Né? Lá por volta do terceiro dia, a minha temperatura corporal baixou muito, né? E eu fiquei um pouco preocupado e acabei desistindo. Aí passei para depois, tentei de novo em 2018, comecinho de 2018. Isso eu fiz um jejum de 5 dias. Consegui levar a cabo, né? Terminei o jejum sem maiores problemas. E parece que 2018, não, foi em 2017 isso ainda, foi em 2017. E aí eu cheguei a fazer um outro teste depois, que eu fazia jejuns, eu fiz 4 jejuns de 5 dias intercalados. Né? Então eu ficava sem comer de segunda a sexta. E sábado e domingo eu comia livremente, né, mas mantive uma dieta mais carnívora nos finais de semana. Então, assim, ao Uhum. final aí foram 4 semanas, né, um mês fechado disso, tinha perdido 10 quilos mais ou menos, né, mas como eu não estava treinando, nem nada, assim, eu percebi que eu fiquei um pouco mais murcho mesmo. Né. No Em jejum que eu fiz lá no... 2017, isso. Isso, foi em 2017. 2017. 2017. Né? Em 2018, no ano passado, eu fiz um jejum de 5, foi o último que eu fiz, na verdade. Né? Fiz um outro jejum de 5 dias, mas eu mantive o treino. Né? Então, jejuando e malhando todo dia, cheguei a medir glicemia, eu tirei uma série de medidas, né? E foi bem tranquilo. Né? Acho que, assim, na verdade, depois que você está habituado, o desafio maior ele é mais psicológico do que físico mesmo. Né? Porque, pelo menos para mim, depois do terceiro dia de jejum, eu não sinto mais fome. Claro que isso pode variar de pessoa para pessoa. Entendeu? Mas, assim, no geral, eu acho muito válido. Eu quero retomar o hábito de fazer jejuns longos de vez em quando, né? Relembrando que não tem que ser uma prática constante, não faz sentido você ficar colocando o seu corpo sob estresse com frequência. Tem suas vantagens, mas nada na vida é de graça, né? Tudo tem seu preço também. Tá? Então, Agora, mas nesses jejuns que você hum, fez, você só comia no final de semana e de segunda a sexta não comia nada. isso aí. De segunda a sexta só tomava água. Eu Ah, cheguei a tá. ingerir um pouco de sal quando a dor de cabeça apertava um pouco, né, nos primeiros dias. Tá. Cheguei a experimentar com potássio, desculpa, potássio não, com magnésio. Foi quando eu tive os melhores Tá. resultados. Né? O último jejum que eu fiz, que eu entrei com suplementação de magnésio, foi o único que eu não tive sintomas nenhum. Eu não tive dor de cabeça nenhum dia, não tive fadiga nenhum dia. Meu sono foi melhor. Né? E nesse último jejum de 5 dias que eu fiz, que eu estava treinando, então foi tranquilo também, consegui passar pelas sessões de treino, né, sem sofrimento, entendeu? Acho que o mais E importante é aí você no se final manter de hidratado semana, mesmo e repor um pouco de sal. você comia o quê? Palho, normal. É, Teu na prato verdade, normal você sempre publica aqui no Instagram. mais ou menos. Esse teste que eu fiz, acabou que aos finais de semana eu estava fazia uma dieta basicamente carnívora. Né? Comia carne e ovo Tá, apenas. Né? tá. E assim foi bastante tranquilo. Né? Como a saciedade no final de semana era muito grande e ao longo da semana, né, eu já estava habituado às sensações do jejum,
né? Foi bem tranquilo mesmo. Assim, eu percebi Entendi. que por exemplo, no final da quarta semana, na verdade, assim, é uma coisa que eu percebo sempre que eu faço jejum longo, né? O jejum longo, ele fisiologicamente, ele te deixa mais pronto para a caçada, né? Dado que nós somos caçadores-coletores. Então você Uhum. tende a enxergar melhor, você sente cheiros melhor, né? É bacana, você fica alerta, né? É uma das coisas que me faz gostar de jejuar é isso, né? Eu fico alerta para trabalhar, eu penso melhor. Mas dessa vez foi engraçado. Interessante, né? Dessa vez foi engraçado porque eu Interessante estava que andando. desperta algumas sensações mais animais da Desperta o caça tigre em mesmo. você. Desperta o tigre em você. Mas, E dessa vez café foi. e chá você também não tomava? Eu tomo chá. Assim, na verdade, eu nunca fui um grande fã de café, né? Mas eu tomava chás não adoçados, né? Eu gosto muito de chá mate, tomava um pouco de chá de hortelã também. Não que tenha qualquer propriedade milagrosa, mas só para ter um gostinho diferente na boca. Mas É. assim, eu gosto muito de jejuar também pela praticidade da coisa, né? O fato de você não ter que ficar lavando prato, não ter que ficar perdendo tempo, entre aspas, né? Com a refeição em si, sobra tempo para você fazer outras coisas da sua vida, né? Então, sei lá, no meu Sim. caso, trabalhar, cuidar de criança, malhar, fazer compras. né? O desafio é você fazer comida para quem está em volta e não comer, né? É isso que Isso eu estava realmente. pensando aqui. No meu caso, eu tenho que fazer comida de qualquer jeito. Eu também, eu também. Lá na minha casa quem cozinha sou eu, né? Então, assim, muitas vezes é um desafio. Você faz a comida e não come. De manhã cedo arruma o lanche das crianças e não come. Né? Requer um pouquinho de vontade mesmo. É, Eu percebi que nas minhas últimas temporadas de jejum eu não tenho tido problemas com sono. Né? Lá no comecinho, lá em 2015, quando eu comecei a jejuar, fazer jejuns curtos mesmo, né, 24 horas, às vezes eu perdi o sono, né, que é razoavelmente comum, um sintoma razoavelmente comum, que vem desse alerta. Né? Como o seu corpo está preparado para caçar, seu cérebro não desliga. A vantagem disso é que eu usava para trabalhar mesmo. Então, sei lá, acordava à noite e você estava tendo ideias, começava a anotar as minhas ideias, né, para implementar no dia seguinte. Mas à medida que o tempo passou e que eu fui habituando à sensação, né, hoje em dia não tem mais dificuldade alguma em dormir. Né? Você simplesmente deita e o sono chega, sem problemas. dominou o tigre. Pois é. É a prática, né? É a prática. Agora, você acha que fazer jejum para emagrecer é uma boa? O Didi funciona, né? Indubitavelmente funciona. Por outro lado, não é essencial. Eu vejo muita gente quase que se forçando a fazer jejum. Né? O jejum não tem que ser uma obrigação. Ninguém tem que jejuar para perder peso. Né? Quando eu comecei a praticar paleo e low carb lá em 2014, né, eu não jejuava. Na verdade, eu nem sabia que existia o conceito de jejum. Eu comia quando eu estava com fome. No meu caso, acontecia mais ou menos 3 vezes por dia. Eu fazia 3 refeições por dia. Com o tempo, eu fui deixando de fazer o café da manhã. Eu só almoçava e jantava, né? Fazia jejum 16/8, sem saber que a técnica existia. E, na verdade, mesmo antes de fazer só 2 refeições por dia, enquanto eu fazia 3 por dia, ainda assim eu perdi quase 16 quilos. Então, assim, o jejum não é essencial. Né? Por outro lado, é essencial para perder peso. Né? Por outro lado, se você considera, enquanto espécie, né, nós humanos, a gente está pronto para jejuar. Né? É quase que uma. Eu não vou chamar de necessidade. Né? Mas, ao mesmo tempo, assim, nossos genes eles estão prontos para períodos de escassez. Então, se a gente evoluiu num ambiente onde não tinha comida todo dia, de alguma maneira o seu corpo quer, entre aspas, que você não coma tanto. Né? Porque exatamente o nosso mecanismo de armazenamento e de utilização de energia, ele foi selecionado, né, pela mamãe natureza para funcionar desse jeito. Quando você não tem comida disponível, você queima gordura. Quando você tem comida disponível, você queima a gordura que está, o alimento, né, o que você acabou de comer, carboidrato, proteína e gordura. Mas Quando eu você acredito muito vai nisso. quando você estuda, né, a história da humanidade, quer dizer, você tem lá o homem da caverna que não tinha comida disponível o tempo todo, né? Uhum, Tinha que uhum, caçar e tal. E uhum, aí você tinha depois o desenvolvimento da prática do jejum, de diversas formas, né? exatamente.
Exatamente. Não é nada novo, né? A gente sabe que o jejum é praticado como disciplina há milênios, né? Lá a escola dos pitagóricos, lá, né? Para você ser aluno do Pitágoras, o Pitágoras te obrigava a ficar 40 dias em jejum. Né? E ele pedia sempre que os alunos dele praticassem jejum para limpar a mente, né? Limpar as ideias. Ele falava sobre purificação do espírito. Então tem todo esse entranhamento aí também entre o que é efeito fisiológico, né, e as disciplinas do mundo espiritual. Né? Muitas religiões adotam o jejum como prática. Eu percebo que hoje em dia algumas delas, quase que, se você for comparar o que está escrito nos livros, né, nos livros religiosos, com o que as pessoas fazem, você vê que muitas vezes não fica nem muito coerente. Né? As pessoas não jejuavam por penitência, ou não necessariamente por penitência. Né? O jejum era para se aproximar mais de Deus. Só que de alguma maneira isso aí virou, eu estou me punindo de alguma maneira. Né? No meu entender, não faz sentido. Né? A gente acha citações sobre jejum, né, nos livros de todas as grandes religiões. Né? A Bíblia fala, o Torá fala, o Corão fala, os livros budistas falam sobre jejum. Então, assim, motivo, se você está pensando só no motivo espiritual, você tem de sobra. Né? Se você quer ir além do físico. Mas tem que tomar cuidado, algumas religiões que têm esse hábito semanal do jejum, né? Um período o dia inteiro, né? Come só de noite e tal. Mas aí aquela refeição pós-jejum vira uma esbórnia, vira assim, um troço, uma combinação absurda. Exatamente. É que eu tinha falado, muitas vezes, quando você começa a tratar o jejum como penitência, como punição, acho que começa a perder o sentido, porque muitas vezes a pessoa fica esperando o prazo acabar para aí ela poder se esbaldar de novo. Eu vejo isso acontecer muito em outro contexto, mas, por exemplo, na Semana Santa. As pessoas estão fazendo a abstinência de carne durante a quaresma, aí fica sem comer carne naquele tempão, para aí quando dá 00:01 da sexta-feira da Paixão, o cara se entope de carne. Pra quê? Qual foi o sentido? Porque assim, se você estava querendo prestar reverência à sua religião, você deixou de pecar, entre aspas, esse tempo todo só para poder enfiar a cara no pecado, entre aspas, depois, assim que acaba o prazo? Dizem que o carnaval surgiu dessa ideia, né? A esbórnia antes do início da quaresma. Exatamente. Né? Tipo, vamos botar para lascar de uma vez, que daqui a pouco eu não vou poder ficar, eu vou ter que ficar sem. Eu entendo que isso não faz sentido. Né? Eu conversei com alguém outro dia, vi uma postagem, eu acho que foi do Dr. Neto, do José Neto, ele falando que o dia do lixo chama dia do lixo, porque no final de semana você joga no lixo tudo que você fez durante a semana. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que levar isso meio que para a vida. Né? Quando o jejum acaba, você faz de conta que ele não existiu. Né? Não fica pensando o que você não comeu e vai tentar compensar, porque simplesmente não faz sentido. Né? Não faz sentido. E com isso que você falou, também tem muita gente que mete o pé na jaca no final de semana e aí segunda-feira quer fazer jejum como detox. Exatamente. Já viu isso? Já vi demais. Assim, primeiramente, dependendo da duração do jejum que a pessoa vai fazer, simplesmente ela não vai conseguir. Depois é que assim, não faz sentido você ficar fazendo esse jogo de gato e rato com o seu próprio corpo. Você abusa bastante dele e depois você fica sendo bonzinho com ele. Não faz sentido. Nosso corpo é a nossa única casa. A gente deveria ser bonzinho com ele o tempo todo. Nossa obrigação cuidar bem dele, né? Pois é, a gente só tem ele, né? A gente só tem ele, né? A vida não é videogame, não. Só tem uma chance. O pessoal deixou um monte de perguntas sobre jejum. Tá, vamos lá. E aí sempre tem a pergunta: o que eu posso comer no jejum? Aí tem uns caras que falam que pode comer, pode tomar adoçante, água com limão e adoçante. Aí. Eu vejo se a pergunta que é a pergunta genérica dessa, né? Que é o que quebra o jejum? Essa pergunta ela chega quase a ser filosófica, né? Porque depende do que você está querendo com seu jejum. Né? Se você está pensando num jejum que, por exemplo, que vai te induzir cetose, se o seu objetivo é ficar em cetose, se você fizer jejum ou se você fizer uma dieta cetogênica, o resultado é o mesmo, se você está pensando só em cetose. Né? Talvez o jejum te dê uma cetose mais profunda, mais rápido. Né? Então, se você quer ficar
em cetose, o que vai quebrar o efeito do seu jejum, né, basicamente vai ser você comer alguma coisa que seja glicogênica, né? Você comer glicose, você comer algum tipo de proteína. Tá? Se você está pensando em um jejum simplesmente calórico, se você comer calorias, ele deixa de ser um jejum calórico. Né? Agora, Sim. que tanto de calorias você pode comer sem quebrar o efeito do jejum calórico? É totalmente empírico. Se você ler 5 autores diferentes, vai ter 6 opiniões diferentes. Né? As pessoas, não existe consenso. Né? Eu já vi gente que fala que você pode comer 5% das suas calorias diárias durante o jejum. Quem fala isso é o cara da dieta do guerreiro, né? O Warren Hofmeckler. Segundo ele, 5% não vai tirar os benefícios do jejum que ele propõe. Né? Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Porque até se você for pegar, no caso de cetose, por exemplo, né, se você quer se manter em cetose, a média das pessoas tem que comer menos de 20 gramas de carboidrato por dia. Mas tem gente que mantém cetose com 50, 60, 70. Né? Por que com ela é assim? Cara, pode ter conformação genética, pode ser a atividade física dela que é exagerada no sentido de muito intensa, né? Então ela consegue manter cetose com mais carboidrato do que eu. Tá? Isso quer dizer que todo mundo consegue manter? Não, claro que não. Eu fiz uma passagem sobre isso exatamente agora, tem poucos minutos. Né? O que funciona para mim pode não funcionar para você. O que funciona para a maioria pode não funcionar para você. Tem que ter consciência disso também. Né? A grande vantagem de você se escorar na ciência, de você se embasar na ciência, é porque, na média, as coisas funcionam. Né? Mas nada nunca vai garantir que uma coisa específica funcione para uma pessoa específica. Eu acho que assim, para mulheres e para homens funcionam de maneira um pouco diferente. Né? Pra mulheres na idade ativa, que podem ter filhos e tal, mulheres mais maduras, também diferente. Eu sigo algumas mulheres que são expoentes aí do mundo paleo, né? Principalmente a Stephanie Hooper e a... Caramba, me fugiu o nome agora. A Lara Briden. Sarah. Né? Lara Briden. É uma do Paleo for Women e a outra do blog dela chama Lara Briden mesmo. E uma coisa principalmente a Stephanie Hooper fala, ela aponta muito a questão do viés machista dentro da pesquisa. Porque tudo que se pesquisa, geralmente o pesquisador é homem e geralmente os sujeitos são homens também, ou são ratos machos. Né? E a pesquisa ela tende, por esse motivo, a desconsiderar a diferença hormonal entre homens e mulheres. Né? Então, assim, até que se tenha estudos mais aprofundados que abordem igualmente mulheres e homens, a gente tem que ter um pouco de pensamento crítico aí. Né? Por que disso? Né? Você vê, por exemplo, em sociedades caçadoras-coletoras, né? Alguém do cafundó da África, cafundós do Polo Norte, da Oceania, em Papua Nova Guiné, por exemplo, como a escassez de alimento é maior, as mulheres tendem a ficar mais tempo em cetose e, por conta disso, elas tendem a ovular menos e ter menos filhos. É a adaptação natural do corpo. Se você tem menos comida entrando, a tendência é que o seu corpo entenda que ele não está pronto para gerar um filho novo. Né? Agora, vale para todo mundo? Não. Por exemplo, o Jason Fung discorda. Ele acha que mulher pode jejuar exatamente igual a homens, né, e não vai ter problema. O que eu percebo? Como o jejum ele consegue, ele mimetiza bem, né, ele dá os mesmos resultados ou muito parecidos que uma dieta cetogênica, e em dieta cetogênica, mulheres em dieta cetogênica por tempos prolongados podem parar de menstruar, por exemplo. É fato. Não estou inventando, está nos livros e nos estudos. Será que jejuar por muito tempo não vai atrapalhar o ciclo menstrual? Né? Vai gerar amenorreia? É possível. Ah, Hilton, mas eu sou mulher, eu jejuo 24/0 todo dia e o meu ciclo é normal. Que bom. Que bom que para você funciona. Eu fico realmente feliz. Mas o fato de funcionar para você não quer dizer que funciona para todo mundo. Né? Então, eu sou sempre a favor de você estar de acordo com a ciência, você vai ler os estudos e com autoteste. Porque funcionou para todo mundo e não funcionou para mim, eu não vou ficar dando urro em ponta de faca. Não faz sentido. Se não funciona para mim, eu não vou fazer. Entendeu? E o que você acha desse jejum diário?
Hoje em dia, Todo dia. pois é, eu gosto muito, é o que eu tenho escolhido para minha vida nos últimos 3, 4 anos, é fazer uma refeição por dia, né? É bem verdade que assim, nos últimos meses, eu estou em uma correria aí de mudança de apartamento, uma correria. Né? Então, eu nem sempre estou jejuando 24/0, mas meu jejum é no mínimo 16/8 todo dia. Tá? Em geral, 24/0. Eu faço uma refeição enorme no almoço. Às vezes as pessoas até me questionam, falam, pô, mas essa foto que você postou, o seu prato está muito pequenininho. É porque ele só está vendo a foto de um prato. Ele não sabe que eu como 2 ou 3 pratos no almoço. Né? Eu faço uma refeição enorme, que me dá todas as minhas calorias de uma vez, né? Sei lá, 2.000 calorias de uma vez, e depois eu não como mais nada, fico bebendo água o resto do dia. Então, assim, jejuar diariamente, para mim, é bom porque economiza tempo, eu sinto que eu trabalho melhor. Né? Quando vai chegando lá às 12 horas em jejum, o meu cérebro começa a funcionar muito melhor do que quando ele está acabando, do que quando eu acabei de comer. Né? Mas, de novo, é o que funciona para mim. Cada um tem que testar o que funciona para si, né? Ver se vai ter esses efeitos bacanas também. Né? E adequar, porque, de novo, o jejum não é obrigação. É bom, mas não é obrigatório. Você viu aquele estudo, acho que é recente, da mulheres com câncer de seio, Uhum, que foram aplicados, dividiram em dois grupos, aplicaram jejum em um grupo, outro não, e essas que uhum, fizeram jejum de pelo menos 12 horas uhum, diariamente, uhum. não tiveram reincidência Legal, legal. de câncer. Assim, eu gosto muito desse tipo de resultado, mas eu também eu fico sempre como isso com a pitadinha de sal, né? Porque existe, e aí nos últimos anos, a ideia de circulando de que se você jejuar, você vai matar o câncer. Né? Você vai matar o câncer. Não. Pois é, na prática, ninguém sabe como é que o câncer funciona direito. Se a gente soubesse, a gente já tinha resolvido o problema. Né? O câncer não é uma doença única, é um universo de doenças. Então, assim, o jejum, ele pode ajudar com o câncer, sim, mas não tem garantia nenhuma. A gente viu um tempo atrás, aí foi aquele repórter, Marcelo Rezende, que ele decidiu abandonar o tratamento convencional contra o câncer para fazer dieta cetogênica. Morreu. Não é assim que a coisa funciona. Da mesma maneira que o Steve Jobs decidiu parar de comer carne, na verdade ele já era vegetariano, mas ele decidiu fazer uma dieta frugívora, comer só fruta para combater o câncer. Morreu também. Né? Câncer não é um negócio simples. Não existe a dieta mágica do doutor fulano de tal que vai acabar com o câncer. Quem acredita nisso está sendo ingênuo. Né? Então, se você tem câncer, se você conhece alguém que tem câncer, não permita que, ou pelo menos se você não tiver como não permitir, né, influencie essa pessoa. Câncer não é uma doença simples, não é uma dieta que vai sarar. Agora, que tem influências, não há dúvida. Assim como comer carboidrato demais, sabidamente, estimula insulina, estimula IGF-1, que são fatores de crescimento celular que podem agravar o seu câncer, né? Tanto que diabetes e câncer andam de mãozinha dada. Uma dieta low carb, jejum, dieta cetogênica, vai reduzir sua glicemia, vai reduzir o volume de insulina em circulação, vai reduzir IGF-1, vai aumentar a autofagia celular, tende a te ajudar com o câncer. Isso sem falar que quem está fazendo quimioterapia, que tem tendência a vomitar quando come, se o cara não comer, ele não vai vomitar. Então, os resultados de pessoas em quimioterapia que praticam jejum são excelentes também. Né? Então, pô, é uma Sim, baita ferramenta, mas não é cura. Não pode ser visto sim, como cura. sim, sim, sim. Não pode ser ingênuo, né, de achar que Uhum. descobriu um milagre. Exatamente. Tá. Dificilmente uma coisa complexa vai ter uma solução simples. Dificilmente. Pensar desse jeito é o famoso pensamento mágico. É, Infelizmente, mágica não existe. não. Você acha que quem tem epilepsia vai se beneficiar do jejum? Olha, a epilepsia foi a primeira condição tratada pelo jejum na história. Desde antes de Cristo já se tratava a epilepsia com jejum. Né? Foi o primeiro caso. Né? O Hipócrates falava isso. As pessoas que têm a doença dos deuses, né? Que era como ele chamava epilepsia, né? As pessoas que têm convulsões, ele falava, elas devem ser colocadas em jejum à força, se necessário. Né? Por quê? Uma vez que você não tem comida entrando, você vai ter um sistema imunológico atuando melhor, o seu suprimento de energia para o cérebro vai deixar de depender de glicose, passa a depender de corpo cetônico. A gente sabe que não precisa de insulina para entrar, para atravessar a barreira hematoencefálica. Né? Então, assim,
funciona. 70% das pessoas que são refratárias a medicamento, a pessoa tem epilepsia e o medicamento convencional não atua não ajuda essa pessoa, colocadas em jejum, a maioria delas deixa de ter as convulsões. Né? Inclusive, até o comecinho do século XX, só se tratava de epilepsia com jejum. Né? Da mesma maneira que também só se tratava de diabetes com low carb. Não existia outro remédio, não existia insulina, não existia anticonvulsivante. Né? A questão toda é que na década de 20, mais ou menos, né, a insulina um pouco antes, mas na década de 20 se inventou o anticonvulsivante, né, a insulina começou a ficar popular, e aí toda uma geração de médicos foi convencida de que ela não precisava intervir na dieta do paciente. Ela pode deixar o cara comer o que ele quiser e ela regula as convulsões ou a glicemia dele na porrada com remédio. Né? Só que isso a gente vê que é desastroso. Né? O uso de insulina ou de metformina, qualquer hipoglicemiante, ele tende, com o tempo, a precisar de doses cada vez maiores. Né? No caso da epilepsia, né, os anticonvulsivantes, já se chegou numa gama de anticonvulsivantes enorme, mas tem pessoas que não respondem bem a eles até hoje. Né? Não tem um remédio único que vai acabar com toda e qualquer epilepsia. Então, que tal tentar uma via diferente? Eu lembro de ter visto um estudo foi feito com crianças eram todas epiléticas, né? Elas foram colocadas em dieta cetogênica e jejum, né? Jejum alternado. Ao final de X tempo lá, algumas dessas crianças, as que tinham tendência a cálculo renal, além da epilepsia, né? Infelizmente, algumas delas passaram a apresentar um volume maior de cálculo renal. Né? Mas ainda assim, todas optaram por permanecer com as dietas, porque as convulsões paravam. Né? Então, elas trocaram um mal maior, né, por um mal menor. E aí, só relembrando, só para não ficar mal entendido, né, dieta cetogênica e jejum não causam cálculo renal. Pessoas que têm tendência a ter cálculo renal geneticamente podem ter que tomar um pouco mais de cuidado, né, e avaliar prós e contras. Tá bom? Só para não... Quanto ao jejum e à diabetes, né? Tem muita gente que chega na dieta, chega na low carb com diabetes e fica com muito medo, né, da hipoglicemia. Hipoglicemia. Porque eu vou ter... eu não posso porque eu vou ter hipoglicemia. Isso os médicos assustam muito também. Então, assim, do ponto de vista médico, eu acho que assim, é simplesmente aquele equívoco que dura gerações. É o que eu falei, como lá atrás, né, o único tratamento que existia para diabetes era low carb, cetogênica e jejum, não existia outro. E a partir de dado momento, quando se descobriu um hormônio, que era a insulina, e quando se inventou diversos medicamentos, né, as sulfonilureias, né, de onde vem metformina, glifage, toda essa gama de medicamentos, a dieta começou a cair em desuso. E os médicos foram educados a achar que não existe outra solução. Né? Felizmente isso agora está mudando. A gente já tem tá vindo uma geração nova de médicos que estão aprendendo, ou reaprendendo, né, o que foi esquecido. Estão tendo acesso a esse conhecimento, estão tirando esse medo das pessoas de novo. Né? Então, se você tem diabetes, não é que você vai falar, vou fazer jejum e começar a fazer jejum amanhã. Não é isso. Você vai procurar um médico que entenda de low carb, que entenda de jejum, que entenda de dieta cetogênica, e vai fazer um trabalho conjunto com ele. Uma abordagem que eu vejo que é bastante comum entre médicos é, por exemplo, ao invés de colocar o cara em jejum de cara, botar o paciente em jejum de uma vez, ele vai introduzir o cara uma dieta low carb, cetogênica, vai rebaixando os carboidratos para que a pessoa tenda a ficar um pouco mais em cetose, ela tenda a não sofrer mais com a fome, e aí ele coloca o jejum. Né? Então, de novo, não é que o diabético não possa começar a jejuar amanhã, né? Mas por que você vai correr o risco? Não precisa. Hoje em dia a gente tem tanto profissional de saúde que entende bem como é que a coisa funciona, que não há motivo para você correr risco. Né? Se você não tem acesso a um profissional desses, começa a fazer low carb primeiro. Começa com low carb, passa para a cetogênica, mas lá na frente, desce aí uns 15, 20 dias se aclimatando, comendo bem um pouquinho carboidrato, lá na frente você tenta o jejum. E nesse meio tempo, vai monitorando a sua glicose.
né? Porque a partir do momento que você começar a fazer low carb, a sua necessidade de tomar insulina ou de tomar glifage e metformina e outras coisas, ela vai diminuir. Então você vai ter que ficar esperto para você não tomar uma dose grande demais. Entendeu? Mas assim, não deixe de estudar, de procurar um profissional e de tentar, não. Porque é o caminho, vamos dizer assim, é o caminho que existia antes de todos os medicamentos existirem. É o que se fazia. Como é que as pessoas tratavam diabetes 5.000 anos atrás? Não tinha remédio. Tratavam com dieta. Tá É, bom? exatamente. Ótimo. Mais umas perguntinhas aqui. Você acha que é bacana fazer jejum na gravidez? Hoje de. Assim, tem a famosa tem opiniões controversas, é isso. É uma pergunta ali capciosa. Porque na prática, uma mulher grávida ela vai gastar em média aí umas 300 a 400 calorias a mais por dia, só para fabricar o neném, para fazer o neném crescer. Né? Então a pergunta maior é, para que uma pessoa que já está gastando 300 calorias a mais por dia sem fazer nada, para que ela quer jejuar? Qual que é a necessidade? Né? E outra ainda que não, beleza, o jejum está liberado, qualquer um pode fazer, inclusive grávidas. Pode fazer. A gente tem sempre individualidade. Né? O resultado, a resposta individual de uma pessoa a um procedimento. Digamos que o jejum funcione para todas as grávidas, mas para você que está grávida, ele não funciona. Você vai arriscar a vida do seu filho por isso? Faz sentido? Eu entendo que não faz. Né? Não Se a é mulher hora, está né? Mas não precisa. Porque, de qualquer maneira, você vai sempre poder, depois da gravidez, fazer seu jejum. Depois da gravidez, se você decide por amamentar, você já vai provavelmente secar um monte. Só que a amamentação, porque para produzir leite, você vai gastar um monte de calorias. Né? A falta de sono depois que o neném nascer, que ele não vai te deixar dormir por um bom tempo, a gente sabe disso, né? Vai te fazer emagrecer também. Né? Então, pô, para que você vai jejuar agora? Que tal se agora, ao invés de meter o pé na jaca e encher a cara de chocolate, sorvete, pizza, porque você está grávida e está no direito, entre aspas, de comer o que você quiser, que tal você cuidar da alimentação agora? Né? Faz uma dieta low carb agora, não precisa nem ser cetogênica, não. Fica só no low carb mesmo. Coloca umas suas frutinhas para dar uma coisa doce. Façam os doces, a Didi tem milhares de receitas de doce 100% paleo aí para você fazer, né? Que vão te manter saciado, vão te manter saudável, não vão te deixar ganhar um monte de peso, né? Para você não ficar estressado depois da gravidez, porque engordou um monte. É. Não faz sentido. É isso, a minha opinião é essa. Você acha que jejum pode ser útil para quem tem ansiedade? De tudo indica que sim. Né? Como eu estava falando da epilepsia antes, né? Os mecanismos através dos quais a dieta cetogênica e o seu irmão gêmeo, né, que é o jejum, os motivos pelos quais esses dois agem no cérebro não são bem explicados ainda. A gente não tem todas as explicações. O que você tem é resultado empírico. Né? E como o Dr. Souto gosta de falar, você não vai querer ser mais realista do que o rei. Se o negócio funciona, né, o porquê que ele funciona não vem muito ao caso. Funciona. Então, por exemplo, dieta cetogênica e jejum são bons para tratar a epilepsia. Eles já se mostraram úteis para tratar a depressão. A depressão tem suas mãozinhas dadas com ansiedade. Né? Por que não tentar? Por que não tentar? Eu já vi pessoas falando sobre usar jejum e dieta cetogênica para tratar até esquizofrenia. Né? A verdade é que assim, a neuropsiquiatria junto com a nutrição estão começando a dar passos grandes agora. Agora que as pessoas entenderam, né, que comida não é só o que te faz viver, entre aspas, né? Não é só o que enche o seu bucho. A comida, ela compõe o seu corpo. E o que você come vai ter efeito sobre aquilo que você é. Eu fiz até um post outro dia sobre a questão da epigenética. Né? O que você come pode influenciar na saúde do seu neto. Né? Não são os seus genes com os quais você nasceu. É a expressão dos seus genes. Aquilo que você come muda como os seus genes se expressam e isso pode se refletir nos seus descendentes. Então, Isso eu tem a daria ver com a uma chance. próxima pergunta. Tem a ver com a próxima pergunta. Pode falar. A gente sabe, eu não sei se eu vou conseguir explicar direito, vou tentar. A gente sabe que genética não é algo
que você está fadado, né? Não é determinista. Porque Uhum, existem componentes que eles podem ativar um gene ou desativar um gene, certo? uhum, uhum, sim. E existem uma série de doenças que estão relacionadas à genética, Uhum, né? uhum. Você acha que o jejum, ele, por ser anti-inflamatório, por auxiliar, estimular a renovação das células, ele pode, de repente, ativar ou desativar, ou seja, ele pode interagir com genes? Hoje em dia, tudo que você faz com o seu corpo vai interagir com seus genes. Né? O que você respira, seja ar puro, seja ar de cidade, seja fumaça de cigarro, seja gás tóxico, tudo vai interferir com seus genes. Se você faz exercício ou não, o que, que você come e o que, que você não come. Né? Eu fiz um post outro dia resgatando uma foto antiga, da década de 60, são dois irmãos gêmeos alemães, gêmeos idênticos, né? Tem que ficar claro isso, ou seja, os genes deles eram iguais. Tem uma foto deles lado a Eu vi. lado. Pois é, um cara fortão, um cara fraquinho. Mas, pô, mas por que, que os caras são tão diferentes se eles são gêmeos idênticos? É porque um a vida inteira se preocupou com treinar, com comer direito, com comer bem, e o outro não. Né? Então, assim, se tudo que você coloca para dentro pode alterar a expressão de um gene seu, se você não coloca nada para dentro, que é jejum, eu entendo que isso vai ter influência sim. Né? O simples fato de, ao não comer nada, você está influenciando diversas vias metabólicas. Né? Você influencia a MPK, você influencia a mTOR, você influencia a insulina, IGF-1, e todas elas são vias metabólicas de durações distintas. Né? Eu vi até uma analogia um tempo atrás falando que o jejum momentâneo, né, ele influencia diretamente insulina e IGF-1. Né? Se você tem práticas de jejum mais prolongadas associadas com low carb ou cetogênica, você vai influenciar a mTOR, que é uma outra via metabólica, né, muito importante para nós também, que é mais de longo prazo. E, finalmente, a MPK, que está lá na frente. Então, assim, é como se um comportamento seu te desse influência diária, o outro influência mensal, trimestral, e o outro influência anual. Né? E tudo isso tem um monte de gene ligado, expressando esse monte de proteína. Então, assim, eu não tenho evidências. Se você me fala, Hilton, me mostra um estudo que fala que o jejum influencia a epigenética. Eu não consigo te apontar nenhum no momento. Mas eu não acho que seja não acho que seja possível que não influencie. Tem que influenciar. Se o que você come influencia, o que você não come tem que influenciar também. Eu acho que é uma lógica que ela não é furada. Eu não consigo ver falha nisso. Tá bom? Ótimo. Olha, eu gostaria que você contasse aquelas histórias de jejum de pessoas que fizeram jejuns meio malucos. Você tem umas histórias ótimas. Mas antes, eu queria te perguntar o que você acha do jejum seco? Então, olha só, Didi, eu já vi muita gente comentando sobre jejum seco. Né? Eu mesmo nunca pratiquei. Eu nunca vi evidências que me levassem a gostar ou praticar dele. Né? Porque o jejum seco, né, para quem não sabe, é você não come e não bebe. A nossa tolerância à falta de calorias, né, à falta de alimento, ela é muito alta. O jejum é exatamente isso. Jejum é você não comer por um período, você não está botando nada de caloria para dentro, para que seu corpo sobreviva do que ele tem em estoque. Já a nossa tolerância para a água, ela é muito mais baixinha. Ninguém fica sem beber água 2 semanas. Você vai ficar sem beber água 3, 4 dias. Lá você já vai estar sofrendo possivelmente, de hipertermia, você não vai estar conseguindo controlar a temperatura corporal, você vai estar sofrendo por falta de eletrólito, porque você vai ter urinado e suado um monte, você vai estar morrendo de dor de cabeça. Então, assim, eu nunca vi evidências. Então, eu não vou dizer que o jejum seco não funciona. Tá? Eu não pretendo experimentar. E até que alguém me mostre estudos dizendo que é seguro e útil, principalmente, eu não quero fazer, não. Tá? Porque eu gosto muito, né? Isso é uma coisa que eu tenho para a minha vida. Eu penso muito na função antes da forma.
né? Então, assim, uma das coisas que eu falo, por exemplo, eu comecei a fazer dieta paleo porque eu queria emagrecer. Então, eu cheguei lá pela forma. Mas depois que eu conheci o mundo paleo, e low carb, cetogênica, jejum, eu falo para quem quiser ouvir hoje. Mesmo se eu não tivesse emagrecido 1 grama, eu faria paleo do mesmo jeito. Porque o que eu ganhei em função supera muito o que eu ganhei em forma. Né? De nunca mais ter azia, nunca mais. Raramente eu fico doente. É muito raro eu ficar doente. Os meus cotovelos não racham, meu joelho não racha. Eu não tenho, praticamente não tenho mais espinha. Minha cara era cravada de espinhas antigamente. Então é isso, eu gosto sempre da função antes da forma. Então até que me mostrem por A mais B que um jejum seco tem boas funções no organismo, eu não quero nem tentar não. Tá? Posso até estudar mais. De quando eu li a literatura, eu não tinha achado nada. Talvez já tenha saído estudo novo, vou correr atrás. Eu acho que é meio loucura também, mas tem gente falando por aí o pessoal fica curioso e quer Assim, saber. eu não gosto de taxar as coisas de loucura, porque se falassem comigo até 5 anos atrás que paleo e jejum eram bacanas, eu ia falar que era loucura. Eu achava que era loucura também. Né? Mas Sim, assim, eu tendo, como eu me considero uma pessoa de ciência, eu me convenço por evidências. Funciona comigo. claro. Fulano falou. Não, para mim isso não funciona, não é assim não. Agora, eu vi um estudo foi bem organizado, de uma instituição renomada, aí a minha orelha começa a ficar cheia de pulgas. Né? Porque eu Sim, entendo que sim, o bom cientista ele tem que se dobrar a evidência. A gente está nessa claro. bagunça de hoje exatamente porque não se dobra. Porque muitas vezes você chega para um médico da velha guarda aí e fala: olha, se o cara se der menos carboidrato para o cara, ele vai melhorar o diabetes dele. E o cara fala: não, você tá louco? Não pode, restante de gordura. Aí você mostra as evidências e o cara fala: não, esse estudo é fake news. Fala, meu Tá amigão. cego. Ele tá É, cego para ver. pois é, exatamente. Se você não quer acreditar em evidências, não tem nada que eu possa fazer por você. E aí Né? eu me reservo isso também, eu tenho isso para mim. Né? E quando as evidências chegam, eu leio, e se elas forem melhores do que aquelas que eu tenho, mesmo que elas contrariem o que eu acredito, eu abaixo a orelha, engulo o choro e mudo de opinião. Sim, claro, a gente tem que estar com a mente aberta, Sim, né? sim. Legal, legal. Mas você tem uma história de jejum seco, não tem? Alguém? Deixa eu tentando me Eu lembrar aqui, lembro Didi. que você contou que alguém ficou sem beber nada, tipo, no segundo. Pois é, isso aí foi um post, foi um post que eu fiz, onde eu peguei eu tinha visto uma notícia de um cara, o cara ele foi um urso, o cara estava andando em algum floresta dessa, um urso pegou o cara e levou o cara para a caverna como estoque de comida. Né? Parece que os ursos cinzentos têm esse hábito, eles levam os animais meio semi-mortos, né? Dá só umas mastigadas no bicho para ele não fugir e leva para a caverna. Né? E esse cara ficou, a história contada é que ele ficou 1 mês dentro da caverna do urso. Mas o jejum dele não foi inteiramente seco. No relato ele falava que ele bebeu a própria urina. Né? Então, assim, tem controvérsias. Ninguém tem urina para durar 1 mês. Então, eu acredito que ele devia ter alguma outra fonte de água dentro da caverna. Mas, assim, É que fato, ele ele tomou saiu. a urina do urso, né? Ele saiu todo arrebentado de lá. Estava meio mastigado, magérrimo, desidratado, faltando um pedaço. Mas sobreviveu. Né? Assim, mas acho que esse é o único caso que eu vi assim, né, de jejum seco prolongado. Porque o requisito de água é muito alto. Né? A gente é 75% feito de água. Né? Se você perder 2, 3% de água, você já começa a ter problemas metabólicos sérios. Né? O seu cérebro é 80% água. Né? Ou mais, acho que até mais de 80%. Né? Se você se desidratar, é morte rápida e certa. Tá bom? É, legal. E você também tem umas histórias de uns jejuns bem longos no decorrer. Assim, até final dos anos 60, o jejum era uma prática médica razoavelmente comum para tratar a obesidade. Né? O caso mais famoso desses, né, daquele escocês lá, o Angus Barbieri, que é o jejum mais longo relatado, na verdade, relatado na história.
né? Ele pesava 207 quilos, chegou no hospital e falou com os médicos, o que eu faço para emagrecer? E eles falaram de brincadeira com ele, por que você não fica sem comer uns dias? E aí ele levou a risca. Ele voltou para casa e ficou sem comer uma semana. Quando ele voltou, ele tinha perdido acho que 6 ou 8 quilos em uma semana. E os médicos falaram, pô, eles se assustaram, né? E falaram, pô, caramba, você não quer ficar internado aqui com a gente vai te acompanhar, né? E você vai jejuar até o dia que você quiser. E ele topou. Então ele ficou internado, ele era suplementado, bebia água normalmente, né, bebidas não calóricas, ele era suplementado com minerais, né, potássio, sódio, magnésio, né, e ele ficou em jejum 382 dias, né, mais de um ano, sem comer nada. Então nesse período ele baixou de 207 quilos para 85 quilos, e 5 anos depois, quando foi feito o acompanhamento, ele só tinha recuperado 5 quilos, então tinha subido de 85 para 90. Então, assim, é o caso mais emblemático, né? Além de ter entrado para o Guinness Book, né, como o jejum mais longo da história, ele também gerou um estudo. Então, se você consegue encontrar, isso aí é público, esse estudo de caso. Né? Eles relatam coisas do tipo, a partir de certo momento, ele passava só ir ao banheiro a cada 30 ou 45 dias. Não tinha fezes suficiente para formar bolo fecal. Então, demorava até juntar. O volume de ácido úrico dele não explodiu, ele não ficou hipoglicêmico, né? Pô, ele saiu bem vivo do outro lado. Então, só isso já devia ser motivo para as pessoas avaliarem o jejum com seriedade. E ele não foi o único. Casos de jejuns de mais de 200 dias, na literatura você vai achar uns 6 ou 7. Né? Como que começou a cair em desuso? Né? Teve pessoas que morreram em jejum longo. Pessoas vieram, e aí por conta disso os médicos decidiram não aplicar mais. E aí ficou assim, levou a pecha, né, de é perigoso para a sua saúde. Mas se você vai analisar os casos de pessoas que vieram a óbito por jejum longo, todas já tinham problema de saúde prévio. Já tinha disfunção cardíaca. Teve uma outra moça que ela faleceu por... Ela tinha uma disfunção glicêmica grave, né, era um caso de diabetes muito avançado, e em jejum longo, pode usar essa expressão, um obeso mórbido saudável, que tenha feito o jejum e que faleceu por conta do jejum. Sempre teve alguma coisa acontecendo, entendeu? Por outro lado, né, eu já conversei com o Dr. Souto algumas vezes, né, já vi algumas opiniões dele, ele falou, olha, há na literatura casos de pessoas que em jejuns de mais de 15 dias, vieram a óbito. Né? Então, por que você vai fazer um jejum de mais de 15 dias? Para quê? Você vai botar sua vida em risco, dado que se você jejuar 16 horas por dia, 24 horas, isso vai resolver seu problema num prazo de curto a médio. Né? Eu tomo o meu caso, por exemplo. Né? Eu, sem jejuar, eu perdi 16 quilos em 6 meses. Se eu tivesse jejuado 24 por 0, uma refeição só por dia, talvez tivesse perdido esse peso em 3 meses. Se eu tivesse feito um jejum de 35 dias, talvez eu perdesse todo esse peso em 35 dias. Agora, para quê? Qual que é o sentido disso? Eu poderia ter arriscado a minha vida. Exatamente. Ninguém tem pressa para engordar, né? Exatamente. Ninguém tem pressa para engordar. Todo mundo tem pressa para emagrecer. Ninguém engorda 30 quilos em 6 meses. É muito raro você fazer isso. 30 quilos em 4 meses. Mas todo mundo quer emagrecer 50 quilos em 2 meses. Para quê? Então, tenha paciência. Tenha paciência. Geralmente o apressado come cru, né? Que a gente fala. Deixa eu ver o que mais de jejuns que tem coisas interessantes. Eu não sei se você conhece o Hugo Casarim. Né? O Hugo é um coach de CrossFit do Rio, é um amigão meu. Né? E o Hugo, ele é um cara que fala muito sobre jejum também. E eu acompanhei um primeiro jejum longo que o Hugo fez, foi em 2013 ou 2014. O Hugo ficou 5 dias em jejum dando aula de CrossFit. Ele puxou treino todos os dias. Né? Eu tenho um vídeo dele levantando 140 quilos no levantamento terra, né? Então puxando 140 quilos do chão depois de 3 dias de jejum. Né? Então, assim, não é uma coisa que você vê qualquer pessoa fazendo.
né? Não. Ao mesmo tempo, ainda assim, o Hugo é um cara grande. Ele é alto, ele é forte, mas ele estava 3 dias em jejum, né? Eu sei que agora, deve ter mais ou menos 1 ou 2 meses, o Hugo fez 30 dias em jejum, dando aula de crossfit todo dia, ou quase todo dia, né? E chegou inteiro do outro lado. Tem os casos relatados também, no começo do século XX, lá, o Bernard McFadden também, que era o cara que era entusiasta da saúde, no comecinho do século XX, ele fazia rotineiramente jejuns de 7 dias, bebendo só água, treinando todo dia, né, e tem foto dele levantando halteres de 50 quilos depois de 7 dias de jejum. Né? Tem uma foto dele levantando um homem adulto depois de 7 dias de jejum. Então, essa questão de, vou ficar fraco, vou cair, vou morrer, não é bem assim. Né? Não estou dizendo que você não vai ficar fraco. Cada um é um, cada um tem que saber de si. Mas você não pode chegar literalmente, né, com preconceito. Você fez o conceito antes de testar, é um pré-conceito. Experimenta. Fica sem comer 24 horas e vai treinar. Se você passar mal, para de treinar e come. Mas desse a chance. Você pode se surpreender. Né? Eu já percebi que quando eu estou em jejum de 16, 24 horas, Wilton, eu treino muito melhor. Pode não ser verdade para você. Pode também, você tem que testar. Interessante, muito bom, muito ótimo. O que mais? Quem mais, Wilton? Deixa eu pensar, deixa eu lembrar o que mais que a gente tem de coisa para o jejum. Que assim, para quem. A maioria das pessoas com quem. Ainda hoje, com quem eu falo que eu jejuo, eu falo assim: o quê? Mas como? Isso é antinatural, você vai morrer, você tá louco. Né? Elas se esquecem que a nossa espécie tem 2,5 milhões de anos de existência e que muita gente já jejuou nessa vida, né? Voluntária ou involuntariamente. A ideia de que a gente faz 3 refeições por dia é muito recente. Né? Tem pouco tempo. Se você pega em tempos mais remotos, né, 15 mil anos atrás, por exemplo, quando você era exclusivamente caçador e coletor, se você não matasse um bichinho para comer, não achasse uma plantinha para comer, você ia dormir com fome. E quando você olha para a natureza e você vê os animais, né, que a estatística de sucesso de animais, de caçada, é muito baixa para um animal que é predador. Eu tenho postado isso sempre no meu Instagram, né, mostrando como que os leões, os leopardos, os tigres, a maior parte das vezes eles se dão mal. A gente tem a sensação de que o leão vai comer todo dia, ele vai dormir com a barriga cheinha. Não é. Você pensa, o leão é um excelente caçador. Eles caçam em bando. Né? Ser excelente caçador quer dizer que eles têm sucesso 30% das vezes. A cada 10 vezes. De cada 10 vezes que o leão sai para caçar, ele só consegue pegar alguma coisa 3 vezes. Você imagina que você vai. Pois é, você imagina que, traduzindo para termos humanos, né? Você sai 10 dias para comprar comida no supermercado e só o supermercado aberto em 3 dias. Os outros 7 dias você vai dormir com fome. E a gente não morre por isso. O leão não morre, a gente não morre. A mãe natureza é muito esperta. Ela deixou a gente prontinho para isso já. O seu organismo ele tem a combustível de curto prazo, que é o glicogênio, o seu carboidrato armazenado. E tem o combustível de longo prazo, que é a gordura. Qualquer pessoa, por mais magra que seja, você pega aí um fisiculturista na competição. Para competir, o cara está com 5% de gordura no corpo. 5% de gordura de um cara que pesa, vamos para arredondar, 100 quilos, são 5 quilos de gordura. 5 quilos de gordura são 45 mil calorias. 1.000 calorias. Então, você pode pensar que para um cara que pesa 100 quilos, ele vai gastar umas 3, 4 mil calorias por dia. Então, 45 mil calorias é para o cara viver 11 dias. Não é pouca coisa. Eu, que sou um cidadão comum, que não sou fisiculturista, eu estou pesando 60 e poucos quilos hoje, devo estar agora com uns 15% de gordura. Se eu ficar sem comer nada, falar, não vou comer nada até o dia que eu morrer, até morrer, eu vou ficar uns 2 meses sem comer nada. Porque eu tenho muita energia estocada na barriga, mesmo sendo magro. Imagina um cara que está bem acima do peso, o cara tem 40% de gordura, 35% de gordura. Provavelmente você vai conseguir ficar vivo 4, 5 meses sem comer nada. Não é agradável, não é gostoso, você vai passar fome, até o seu corpo entender, pelo menos, que não tem comida entrando e começar a queimar gordura com força. Mas você não vai morrer por isso. Não estou dizendo para você fazer isso, só para você perder o medo. Você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo. Você tem que testar as coisas. Eu acho que quando a gente
testa em si, estuda, você perde o medo e principalmente você perde a pressa. Né? A pressa que mata a gente. Porque você quer ver resultado para tudo rápido. E quando você tem pressa, o tempo não passa. Né? A gente sabe exatamente o que é você estar com pressa para entrar no banheiro e ter alguém dentro do banheiro. Né? O tempo não passa. É a mesma coisa. Né? Não tenha pressa para ver resultados. Eles vão aparecer. Você só tem que confiar em si, confiar no que a natureza, no que a seleção natural fez para você. A gente é uma máquina de sobreviver. A gente foi feito para isso. Não fica com medo, não. E usa pouco, né? Usa Exatamente. mal. Exatamente. Né? Você acha que tem uma comida ideal para o pós-jejum? Hoje em dia, não. Sinceramente, não. Eu já conversei com muita gente pergunta o que eu como no pós-jejum. E eu falo, cara, eu como o que tiver na geladeira na hora. Geralmente, quando eu faço jejum longo, né, como eu já sei que vou ficar vários dias sem comer, eu preparo alguma coisa especial para mim. Eu gosto de quebrar meu jejum com carne. Né? Para mim, nunca fez mal. Eu já vi gente que prefere quebrar o jejum longo com caldinho de osso, com caldinho de legume, com coisa levinha. Meus jejuns de 5 dias eu quebrava com torresmo, bacon, linguiça e ovo e picanha. Para mim nunca aconteceu nada. Mas muita gente passa mal. Dá diarreia, fica enjoado. Né? Eu acho que cada um tem que testar. Eu acho que, assim, por via das dúvidas, se você quer ir pelo caminho mais seguro, tenta quebrar o jejum com um caldinho mesmo. Faz um caldinho de legumes ou um caldinho de carne, mais levinho. Come, espera um pouquinho para ver como é que seu organismo vai reagir e você come mais. Ou se você for destemido, já passa uma picanha na manteiga logo e manda para dentro. Uma vez eu fiz um jejum Ayurveda e aí a alimentação pós-jejum era gordura. Manteiga ou abacate. Olha que delícia. Era o que eles indicavam. Pois é. É porque, olha que bacana, porque se você fez um jejum longo, você já vai acabar o jejum em cetose. Aí, você tá com fome, mas você não quer quebrar a cetose. Mete logo um montão de torresmo e carne para dentro, uma gordurinha, ou azeite de oliva, ou abacate, como você falou. Você vai provavelmente permanecer em cetose e vai matar a sua fome. Né? Na verdade, assim, eu tô fazendo um plano, mas eu quero acabar primeiro a mudança de apartamento, reforma, para eu conseguir ter paz na cozinha. Né, eu estou querendo fazer intercalando semanas de jejum longo, depois semanas em cetogênica e depois semanas em jejum curto, né, sempre treinando. Eu quero ver se eu consigo fazer isso por 1 ou 2 meses para testar o resultado mesmo. Né? Antes que alguém pergunte, né, não é por obrigação, não é para emagrecer, é teste. Desde que eu descobri esse mundo da nutrição de qualidade, né, eu tenho testado. Então já testei dieta carnívora. Eu ainda não testei uma dieta vegana, não tive coragem ainda não. Mas quem sabe fazer uma dieta vegana com bastante gordura vegetal. Né? Eu não gosto de veganismo, fato. Mas vamos testar. Eu sei que eu não vou morrer em uma semana também. De repente, né? Em uma semana eu não vou morrer, com certeza. Não. Tem uma moça aqui, Paty, fazendo uma pergunta que eu acho que é pertinente. Diga. No jejum, é normal o peso variar? Então, a mulherada, né, já que é naquela ansiedade de emagrecer rápido, aí pesa 3 vezes por dia, todo dia, né? E aí fica desesperada, porque de manhã estava 50 quilos e depois do almoço estava 51. Né? Olha só, então, é possível que varie sim. Né? É possível que o peso varie sim. Você tem que lembrar que quando você está jejuando, está acontecendo um monte de coisa no seu organismo. Então, assim, primeira coisa, tem um efeito chamado stall and swoosh, né? Que é o retenção e liberação. Não existe evidência sobre esse efeito. Não tem nenhum estudo que mostre que ele existe. Tá bom? Mas na prática, parece que ele existe. O que é isso? À medida que você vai perdendo gordura, sua gordura vai sendo mobilizada e saindo das células adiposas, né, dos seus adipócitos, o triglicérides está guardado ali, ele é quebrado, né, vai para a corrente sanguínea para ser usado, o seu adipócito tende a murchar. Quando ele murcha, muitas vezes, segundo essa hipótese, ele absorve água. Então, às vezes, o seu peso não varia ou até cresce um pouco. E aí a pessoa fala, poxa, eu não estou emagrecendo. E quando é que essa água é liberada? No dia que o seu corpo achar melhor. Então já teve vezes de literalmente eu ir dormir pesando X e acordar pesando X menos meio quilo. Perdi meio quilo durante a noite.
o Instagram vai derrubar a gente em 10 Hum, segundos. quer A voltar gente depois? retoma? Vamos voltar, já acabou de Vamos responder. retomar em seguida. A gente Beleza. toma, pessoal. Aguardem aí, galera. Retomando a nossa conversa com o Wilton. Daqui a pouco ele já entra e a gente volta a conversar sobre jejuns longos. Estão gostando, pessoal, da conversa? Tem mais alguma dúvida? Vamos lá. Opa, cheguei. Oi, Wilton, voltando. Cheguei. Só, só, Dando bom. só fechando aquele raciocínio, então, Tá. não existe evidência de que esse efeito stall and swoosh aconteça. Mas na prática ele parece acontecer. Às vezes você vai dormir pesando um peso e acorda pesando meio quilo a menos, 400 gramas a menos, 1 quilo a menos. Aí você fala, caramba, de onde que esse peso saiu? Né? Não consegue entender direito. O efeito contrário também é possível. Mesmo jejuando às vezes, o seu peso cresce. E aí pode crescer por infinidade de motivos. Pode ser essa absorção de água. Né? Por exemplo, se você estiver jejuando, principalmente se você não estiver repondo minerais, você pode prejudicar o equilíbrio osmótico do seu corpo. Né? Se você vai ganhar mais água nesse período aí, é possível. Né? Então, assim, primeiramente, não fiquem desesperados se o jejum não está te fazendo perder peso imediatamente. Você pode ter certeza, se você não colocou comida para dentro, o seu corpo ele vai usar as reservas que ele tem. Ele vai tender primeiro a queimar o glicogênio dos seus músculos, do seu fígado, e depois ele vai tender a queimar mais a gordura que você tem em estoque. Né? Na verdade, não é que ele tem que queimar o glicogênio todo para só depois queimar a gordura, não. Tudo acontece ao mesmo tempo. Tá? Mas é uma questão de quantidades. Né? Na prática, as pessoas falam, não, o jejum queima proteína, queima músculo. Estritamente falando, queima sim. Mas é tão pouco que é irrelevante. Né? O jejum, quando você inicia, ele vai queimar muito carboidrato, né, que é o seu glicogênio, e um pouquinho de gordura. À medida que o carboidrato e um pouquinhozinho de nada de proteína. À medida que o jejum avança, o seu glicogênio vai tender a acabar, ele vai queimar mais gordura e continua queimando um pouquinhozinho de proteína. Então não tenha medo de que um jejum de 24 horas, um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, não vai queimar seus músculos. Né? Quem te falar isso aí, ou não sabe do que está falando, ou está agindo de má fé. Ele não estudou fisiologia humana. Né? Tem estudos de pessoas que ficaram 30 dias em jejum, né? E quando você vai ver, e sem malhar, 30 dias em jejum sem malhar, a quantidade de massa magra que as pessoas perderam é irrisória. É coisa que ela recuperaria com 2 dias comendo carne de novo. Então, a analogia do Jason Fung lá sobre o estoque de lenha é perfeito. A gente usa e reusa o tempo todo. Né? Você está se preparando para o inverno. Aí você começa a cortar lenha, e vai estocando aquela lenha. Aí quando o inverno chega, ao invés de você pegar a lenha que você cortou, você pega o sofá da sala e põe na fogueira, na lareira. Não faz sentido. Né? O sofá da sua sala são seus músculos. É tecido útil e caro. O seu corpo não quer queimar músculo. O seu estoque de lenha é a gordura que você estocou. Então não faz sentido. O seu corpo ele não é burro. Quando precisa, ele vai tirar de onde pode. Ele não vai tirar de onde não pode. Proteína é sempre a última coisa a ser queimada. Porque é o tecido mais importante do corpo é a proteína. Então, esquece. Tá bom? Só para arrematar a pergunta, então. O jejum ele não vai te fazer ganhar peso. Isso é impossível. Termodinamicamente é impossível. Mas ele pode te dar umas enganadas. E as enganadas, nesse quesito de você perder gordura e acumular água durante um tempo. Né? Tente não ficar estressado. Se pesar todo dia te estressa, não pese todo dia. Simples. Bem simples. Eu falo para a mulherada, joga essa balança fora. Pois é, eu gosto de confiar muito mais no espelho, às vezes na fita métrica e às vezes nas roupas. Mas eu confio mais mesmo na roupa.
Porque às vezes Sim, até o espelho te engana. Você olha para o espelho e vê uma coisa que não tá lá. Né? A roupa não é, mente. A roupa não mente. a roupa não mente, é isso mesmo. Olha, tem uma moça querendo saber, mas eu acho que, bom, veja se você quer responder isso ou não. Hum, Após jejum de 24 horas, comer 900 calorias dia engorda? Ela está depende. fazendo cetogênica, porque está dizendo que está fazendo menos de 20 gramas de carboidrato. Então, o que, que você está tão preocupada com caloria? Ele fala isso, na verdade, é impossível saber se 900 gramas engorda e emagrece sem saber qual que é o seu consumo calórico. Né? É, Provavelmente você vai continuar emagrecendo, porque um ser humano comer 900 calorias é muito pouquinho. Né? Num campo de concentração nazista, as pessoas comiam 1.400 calorias por dia. É muito pouquinho. Né? é, Então, é. aliás, E vaidosas? diga-se de passagem aqui, tá? Muitas vezes 1.400 calorias é o que o nutricionista convencional passa para a pessoa emagrecer, né? Vai comer menos do que um prisioneiro de campo de concentração. Não é uma boa ideia. Você pode até emagrecer, mas você É. vai sofrer bastante. Vaidosas, essa sua pergunta não é tema dessa live. Eu vou responder a sua pergunta, já tinha recebido, e eu vou responder depois nos stories, tá bom? É, Qual a eu, melhor para secar gordura? Cetogênica ou carnívora? Depende. varia muito, porque assim, se você fizer uma. Quer dizer, eu acho que no final das contas, é uma coisa que muitas vezes a gente acaba ficando despreocupado, porque em dietas ancestrais ninguém se preocupa em contar calorias, mas no final das contas as É, calorias importam. Contar caloria é chato, muitas vezes é contraproducente, né? Porque se você comer uma dieta de comida de verdade, você vai ficar saciado antes de exagerar. A probabilidade maior é essa. Tá? Mas agora, o cara fala assim: ah, não, eu faço cetogênico, eu estou comendo meio quilo de banha por dia, mais meio quilo de torresmo e mais uma picanha inteira. Cara, a chance de você emagrecer ela é baixa. Tá? Porque você está simplesmente estourando nas calorias. Então, se você quer fazer cetogênico ou carnívoro, coma até a saciedade. Né? Automagicamente, a saciedade vai chegar antes de você estourar as calorias. Né? Porque proteína e gordura são muito saciantes. não dá para comer muito. Essa pergunta aqui é legal. Acho que a gente já falou no começo um pouco desse tema, mas acho que vale reforçar. Sensação de euforia após 20 horas de jejum é normal? Normalíssimo, normalíssimo. É uma das coisas que eu mais gosto. Quando eu faço jejum, principalmente jejum mais longo, eu fico elétrico. Eu tenho vontade de sair correndo, treinar, de correr atrás do cachorro, correr atrás do carro, voar. Dá vontade de fazer um monte de coisa. Por isso que é tão bom para trabalhar. No meu caso, eu consigo me focar muito no trabalho. Né? Escrever, produzo, gravo vídeo. É, para mim é a coisa que é mais bacana do jejum, exatamente a energia mental que ele te dá. É, bacana mesmo. Muito bom, muito bem. Mais alguma coisa, Ailton, que você queira conversar, contar? Eu acho que é assim, o Essas principal. histórias maravilhosas todas, essas postagens todas, estão no seu blog, no Palio Diário, Sim, né? só dá uma passada por lá, né? O Palio Diário tem 1.600 artigos escritos já. Então, assim, praticamente tudo, provavelmente qualquer condição de saúde que você pensar, se ela tiver uma abordagem paleo, low carb, ou com jejum, ou com cetogênica, ela vai estar lá. Né? Pode escolher aí, você quer falar sobre, sei lá, doença renal, doença cardíaca, doença psíquica, doença intestinal, diverticulite, endometriose, síndrome do ovário policístico, câncer, tudo, sobre tudo isso, até zumbido no ouvido, você vai achar no blog lá, já escrevi alguma coisa sobre o assunto. Escrevi ou traduzi, tá? Uhum. Bom, é maravilhoso mesmo o Palio Diário. E um pouco do que está no blog também está aqui no Instagram. Sim, eu tenho tentado passar a informação do blog para o Instagram, porque como o formato da mídia é diferente, né? Muitas vezes não cabe. Eu não consigo fazer um texto longo do jeito que eu gosto. Tem que ficar capinando o texto para caber nos 2.000 e poucos É, caracteres, né, que cabem no Instagram. é, é. Muito bem. Ótimo. Adorei.
Foi conversa muito boa, Acho que Didi. o pessoal também. Uhum. O pessoal também curtiu, hein? Sim. Bastante gente interagindo, perguntando. Chegou uma pergunta aqui agora do Carlos Franzói falando que tem medo. Não, não precisa ter Tem medo não, medo? Carlos. Não precisa ter medo não, cara. Não tenha medo, seja corajoso. Nós somos uma espécie corajosa. E te digo mais, matar um ser humano é uma coisa muito difícil. A gente está acostumado a pensar em morte em acidente, violência, tiro. É, esse tipo de coisa, realmente, elas te matam com facilidade. Você toma um tiro, você morre. Mas bate o carro, você morre. Mas morrer por nutrição, principalmente por nutrição ruim, é muito difícil. Na verdade, esse que é o grande tchan da coisa. Né? As pessoas têm medo de morrer no trânsito ou morrer no assalto, mas elas não se têm medo de morrer porque estão comendo comida ruim. E aí ela vai levar a vida dela inteira comendo comida ruim para ter uma morte horrorosa no final. Né? E infelizmente o final está chegando cada vez mais cedo. Então, não tenha É, medo de testar jejum. Você não vai morrer se você jejuar um dia. Né? E digo mais, se você comer 5 quilos de açúcar em um dia, você não vai morrer também, não. Não é essa a questão. A doença crônica, ela advém da alimentação crônica. Né? Então, óbvio que eu não estou falando para ninguém comer 5 quilos de açúcar, não é isso. É só para você deixar de ter esse tipo de medo. A gente não morre de uma hora para outra por causa de coisas que a gente come. Né? Se você tem fumantes ou pessoas que bebem na sua família, quanto tempo essas pessoas beberam e fumaram para ter um problema, se é que alguma delas teve? Né? Por exemplo, meu pai morreu por excesso de cigarro e de álcool. Né? Foram 40 anos, 50 anos da vida dele para ele morrer disso. Então, se eu fumar um cigarro hoje, eu não vou morrer de câncer amanhã. Tá bom? é. Carlos, no comecinho da live, a gente falou sobre reposição no jejum. Então, eu te aconselho a rever o vídeo, ele vai ficar colocado nos stories. Então, eu te aconselho a rever o começo, e aí você vai ter essas informações aí sobre reposição de magnésio e tudo mais, tá bom? Então é isso. Tem o Dr. Francisco falando em SHBG e testosterona. Testosterona. Sobre essa HBG eu nem consigo falar muito não, doutor. Assim, sobre testosterona, o que eu tenho visto que na ligação de testosterona com o jejum, muitas vezes você tende a ter uma elevação. Né? Possivelmente envolvido com preservação de massa magra. Né? Tanto que eu vi um artigo um tempo atrás falando sobre riscos para mulheres de manterem um jejum no pós-treino, que era exatamente um risco de ter testosterona elevada demais. Eu não sei o quanto que isso é significativo. Né? Eu não sei dizer, por exemplo, se praticar jejum é uma maneira de elevar a testosterona. Eu não consigo afirmar isso agora, não tem evidências para isso. Tá bom? Acho que assim, a minha resposta para você tá um pouco pobre, mas tá me faltando insumo mesmo. Eu não gosto de falar sobre coisas que eu não tenho evidência, não. É, é, eu menos ainda. Legal. Muito bom, gente. Então, eu acho que fechou, né? Demos muita informação. Acho que todo mundo pode ficar um pouco mais tranquilo para testar um jejum aí mais longo. É o que eu falei, não tenha medo. Pelo fato do jejum não ser obrigação e do controle ser seu, faz o teste. Jejuei 16 horas, estou bem. 24 horas, estou bem. 36 horas, estou bem. 48 horas, estou mal. Para o jejum, cara. Não tem ninguém te obrigando a jejuar. Você não é obrigado a fazer isso. É uma escolha. Né? Se você achar que dá para continuar, continua. Se você achar que tem que parar, para. Né? O jejum não tem que ser uma competição. Eu fico vendo muita gente competindo. Ah, eu consigo jejuar tanto tempo, eu tanto tempo, eu tanto tempo. E daí? Né? Para quê? Para que isso? Qual que é o motivo? Né? Vai ganhar o troféu do jejum. Será que o cara quer bater o recorde mundial, né? Sempre começa, você fala, não, mas o fulano lá jejuou 382 dias. Você consegue ficar um ano sem comer também? Ele conseguiu. E aí? Pra quê? Não precisa. Não é uma competição. É isso aí. Tá Muito bom? bom, muito bom. Beleza, então. Falou. Beleza, Valeu. Didi. Depois a gente coloca essa live no YouTube lá pra galera reassistir. Tá. Tá bom? Vamos gravar e manda. Por enquanto vai ficar 24 horas nos Isso. stories. E Isso depois a aí. gente coloca nos nossos canais do YouTube. Perfeito.
Legal. Valeu, viu, Wilson? Beleza, Di, Muito grande abraço. obrigada. Boa noite. Agradeço. Foi Obrigado, ótimo. pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.